É uma qualidade espantosa. Vamos começar? Vamos a isso. Eu acho que talvez, antes mesmo de começarmos a filmar, acho que talvez pudéssemos começar pelo que estávamos a dizer. Bom dia, bem-vinda. Bem-vindo Alexandre Costa Gomes para esta primeira entrevista da segunda sessão, domingo, dia 2 de junho. É que diz que não se trabalha em Portugal. E, bom, ontem um dia já muito preenchido, com muitos depoimentos, muitas trocas de opiniões, polémica, muita generosidade nos depoimentos. Hoje não temos dúvidas que assim vai continuar a ser. A primeira pergunta que lhe lançava vai na sequência da conversa que estávamos a ter ainda em off e tem justamente a ver com a ligação ao que ontem se disse e a esta exposição também e àquela constatação que tinha feito sobre, aliás, uma questão que se debateu muito ontem há um antes e um depois da Sociedade Nacional de Belas Artes que é notório. O antes é quando a sociedade era uma instituição quase, eu diria, única em termos de espaço e de prestígio na cidade, e depois o pós é quando vão surgindo, a partir do final dos anos 60, um conjunto de instituições que, nos dias de hoje, redesenharam o quadro institucional para a arte contemporânea, sobretudo, mas também para o design, com o aparecimento do MUD, para a arquitetura, etc. E a Alexandra tinha dito uma coisa muito interessante que tinha que ver com isto, com essa transição e com o papel da sociedade. Era isso que eu dizia. Eu antes disso, não se importasse, queria fazer um alerta. Eu não tenho uma experiência muito ligada à parte artística, porque a minha vida desenvolveu-se mais noutras áreas, embora eu tenha tido uma vida bem interessante, por ter a oportunidade, porque também foi o período que permitiu em Portugal isso, tive a oportunidade de ter contactos com muitas culturas e com muitas organizações, porque só um pequeno apontamento, fui responsável pelas primeiras negociações com a União Europeia, depois com os primeiros pacotes de empréstimos a Portugal, num período em que ainda não se faziam estradas, nem as queriam, aliás, mas enfim, tudo isso mudou. E depois tive também a oportunidade de me ocupar das relações com Macau e designadamente das negociações com os chineses para a transferência de Macau. Isso permitiu o contacto com culturas muito diferentes e permitiu-me alguma reflexão, naturalmente. Tive a oportunidade de criar em Lisboa o Museu de Macau e de fazer algumas exposições, quer de artistas da arte contemporânea portugueses, quer em Macau, quer em Pequim, e de artistas chineses cá. Fizemos umas bienais de artistas de Macau e assim. Portanto, tinha sempre um certo gosto de pegar nesta área, mas receio que naquilo que é Sociedade de Belas Artes eu não esteja muito à altura de vos transmitir muita, enfim, sentimentos posso transmitir, porque tive sempre um gosto. Aliás, o Rui Paiva ontem falou num tio pintor que eu tinha inspirado, eu também tive um tio pintor. Simplesmente por azar, ele era contra o regime, foi morto, não sei o quê, e isso criou na minha família, no meu pai, um terror que eu seguisse aquela via, que eu queria seguir aquelas artes, eles como deixaram. Mas sempre que fiz uns pequenos mergulhos, e o primeiro mergulho aqui na sociedade foi em 57, num curso de desenho. Bom, daqueles cursos, depois não tem continuidade, depois tinha uma vida um pouquinho ativa, depois vinha a fazer, na década de 80, um curso no IAD com o Pica Pinto, e depois, ainda antes disso, na década de 60, fiz um mestrado em Paris, e aí tive a oportunidade de conhecer, de viver com, de ficar amiga do Fernando Pernas, que era meu contrato, que eu já fiz a miúda depois disso,
e fizemos de facto uma vida lá em Paris, quer dizer, eu pude acompanhar a vida dele nesta área mais cultural do que aquela que era a minha, que era a económica. Bom, isso, assim que me reformei em 2002, vim aqui para os cursos da SED, e onde estou desde então, há 10 anos. Bom, isso deu-me essa tal perspectiva e reflexão sobre o papel da Fundação, porque quando a gente está muito ligada a uma vida ativa e de contacto, e assim, depois logo a pensar como é que podia melhorar, como é que podia fazer, não é? Quer dizer, tem logo, puxa logo o pé para a espreita. E eu pergunto-me isso que me ia dizer, pergunto-me, tendo tido a sociedade um papel muito real na vida cultural e artística portuguesa, percebo que ela tenha deixado de a ter, e eu pensei que tinha deixado e não deixou totalmente, não é? Quando a Gulbenkian apareceu, mas hoje em dia a Gulbenkian também está a desviar um bocado o foco para outras áreas, para a ciência, para o social, que é pena, na minha opinião. Eu, semana passada, fui com os meus netos ao CAM para lhes mostrar, porque eles são filhos de José de Guimarães, e eu queria que eles vissem arte contemporânea e coisas do pai, que certamente estão na Gulbenkian. Não, as reservas estão fechadas, podem-se ver uma vez por semana. Quer dizer, tudo aquilo que a Gulbenkian fez na área, e foi muito importante, na área da arte contemporânea, está metido nas capas, que é uma coisa inacreditável. Isso fez-me pensar, mais uma vez, por tal maneira de começar a pensar em coisas, se não era a altura da sociedade poder ter um papel mais nuclear do que tem, no sentido de criar uma rede com outras instituições, com a Gulbenkian, com Serralves, com a Caixa Geral de Depósitos, com galerias, e fazer aqui, porventura, conjuntamente, as reservas da Gulbenkian. Será que não poderia haver aqui uma exposição, ou lá, ou a função que fosse, mas conjuntamente com a Sociedade de Belas Artes, para trazer ao conhecimento do público que alguém conhece ou outro não, tudo aquilo que foi o apoio que a Gulbenkian deu aos artistas portugueses, não é? Não sei, se calhar é difícil. Eu, aliás, acho o vosso programa para estes 2 anos fantástico. Acho que abrir a cidade a outras culturas, que é um desafio que espero que resulte. Este conjunto de entrevistas que vocês estão a fazer também acho fantástico, porque dá de facto ideias sobre, dá sugestões também, não é? Dá ideias sobre o que foi o passado e sobre como pode projetar-se no futuro. Portanto, foi isto que eu fui pensar na parte cultural, propriamente dita, na parte artística. Penso que havia talvez coisas a fazer em parcerias com outras instituições. E não, por exemplo, eu pensei, Serralves, eu de vez em quando vou lá em cima para ver exposições que vêm. Elas não vêm em Lisboa, que é uma coisa extraordinária. Será que não era possível, com apoios, enfim, da Fundação EDP, da Fundação PCP, não sei o quê, não sei o que mais, quando negociar com Serralves, que as exposições importantes que são feitas lá, uma vez por ano, mais, possam também fazer o circuito por Lisboa e vir aqui e fazer aqui. Nesta área foi isso que eu pensei. Na outra área, que é aquela que eu tenho seguido agora, dos cursos, eu acho que também havia bastante. Eu acho que foi importante esta valência que a sociedade encontrou aqui na área da formação, importante por dinamismo, importante também por financeira, não é? Porque ela permitiu fazer estas obras fantásticas, que eu acho que foram muito importantes, a questão, não é? Mas eu acho que havia talvez mais valias a tirar dessa área. No outro dia alguém aqui dizia, eu vejo ali uma pessoa sair com o quadro com os teatros. E é verdade, quer dizer, as pessoas saem quase existem e não existem, porque eu acho que em Paris, no outro dia um programa em São Francisco, da televisão, e mesmo na Nova Iorque, eu conheço mais ou menos, e Berlim, que fui conhecendo à medida que o mundo foi caindo, quer dizer, aquilo, quando há artistas, vê-se. No outro dia vi também um programa de televisão em Berlim,
em que um edifício velho que estava para ser demolido começou a ser ocupado por pintores e por artistas e a fazer ateliês. E a Câmara de Berlim disse, pronto, não se mexe nisto, isto é ótimo, eles ficam cá, isto fica um centro de artistas e tal. Aqui eu pergunto-me se aqui na sociedade, neste bairro, não era possível fazer o Quartier des Arts. Os cafés, eu já fiz num dos cafés onde eu costumo ir, perguntei ao senhor e ele disse, sim, traga. Então combinei com um grupo de colegas, levar para lá uns quadros, nós pomos as calhas e depois pomos a primeira leva de quadros e depois outros irão para outros. Quer dizer, e como há aqui a Cinemateca, os cafés, o Altas e outras coisas, talvez fosse uma maneira de mostrar este dinamismo que há aqui, esta atividade artística que há aqui, e penso também que eles deviam ser ouvidos, os meus colegas, porque mas é preciso criar estruturas para ouvir as pessoas, não é? Eu já fiz uma tentativa de fazer uma associação de alunos, mas dá trabalho. Sim, mas pensou uma excelente para que eles ideia. Deem também as suas opiniões, para que eles façam também propostas, porque eu acho que há alguns, nem todos, claro que há alguns, não próprio, se calhar, mas alguns têm coisas muito giras que ninguém conhece. Até pensei, um dia pensei numa hipótese, mas que era fazer uma espécie de leilão daquele género que há agora na internet, que tudo começa com €1 e depois vai subindo. Pergunto-me se não havia alguma coisa a fazer neste género para dar também algum elan às pessoas que estão, não é? Porque uma coisa que é muito engraçada aqui nos cursos da sociedade é que há pessoas com 80 anos e há pessoas com 20. E esta mistura de idades e de experiências eu acho muito interessante. E há pessoas, no outro dia, já aqui há um ano ou dois, um colega meu, o João era chefe de Estado Maior. Depois tenho outro, agora neste grupo onde eu estou, há 3 médicos já assim, reformados e tal. Eu ia justamente pegar no que diz para tentar aprofundar um pouco a sua experiência pessoal desde 2002 enquanto aluna da Sociedade de Belas Artes, porque justamente essa diversidade que ontem foi focada, esse largo espectro etário e de experiências pessoais, mais do que uma dispersão, acho que é uma riqueza, não é? E com a sua experiência de vida, com todos os sítios por onde passou, com tanta riqueza cultural, era muito interessante ouvir o seu depoimento e com o recuo que tem sobre a sua própria presença aqui. É muito interessante ouvir o recuo sobre as aulas, acha que hoje pinta ou desenha melhor do que fazia em 2002, acha que readquiriu o gosto pelo desenho que nós partilhámos todos na infância. É uma falha nesta experiência, é o desenho, porque não podia até disse ao grave. Os cursos de desenho são de 4 anos. E eu acho que já não tinha idade para começar um curso de 4 anos. E nunca comecei, mas a culpa devia ter começado, porque é uma falha grande. Não, é uma falha, não é uma falha grave. Eu pensei que não era, mas não penso que seja uma falha grave. Eu acho. Mas enfim, pronto. Mas agora a palavra para me escrever, porque não a nossa idade. Acho que tem muito tempo. Mas eu acho que não tem nada a ver. No outro dia estive a arrumar os papéis e encontrei nas pastas que eu tinha pintado a 1980. Um susto! Estou um ou dois para mostrar isso, mas o resto é tudo fora, porque não tem nada a ver. Portanto, a maneira como os cursos estão organizados, os professores, eu acho que eles são fantásticos, todos. O Jaime Silva é o responsável máximo, não é? Mas depois tem uma equipe e eu gosto muito também. Este ano partiu o pé. Estive 4 meses praticamente paralisado e, portanto, mantive só as aulas com... o Jaime Silva? Não, o Jaime fez um curso de 4 anos e depois, como havia pessoas que tinham pena de se ir embora, e depois fez mais um ano de ateliê, que ele diz que as pessoas podem aplicar projetos, projetos,
E depois, como toda a gente não queria deixar, toda a gente, muita gente, ele abriu mais uma hipótese com o Gonçalo Rui, para as pessoas que querem aperfeiçoar certos detalhes ou certos aspectos. Assim. E eu só tenho vindo agora com o Gonçalo este ano por causa deste problema. Mas cada um tem a sua personalidade, para começar, a sua formação também, a sua especificidade. E eu gosto muito de ver todos. Eu acho que. E todos os meus colegas, eu fiz uma exposição o ano passado no Centro Nacional de Cultura. E fiz eu com um colega meu. E esse meu colega tinha umas coisas interessantes, eu gostava, e achei que nós os dois as coisas jogavam bem na cor. Mas agora, a semana passada, olhei para ele e vi, mas você deu um salto fantástico. Quer dizer, de repente, podia ser um quadro de um artista consagrado. É uma pena, pensei, é uma pena. Às vezes eu digo já, mas depois também ele também. Se calhar não cabe a ele essa tarefa, não é? De dar a possibilidade a alguns dos melhores. Não sei se podia haver uns prémios que chamassem a atenção, não sei. Porque depois. Eu acho que se faz também naturalmente, depois essa inserção. Pois, mas quando são mais velhos já não. Não sei. Tenho dúvidas que seja assim uma sentença tão. Bom, nós. Não sei se teria alguma ideia para concluir. Não, fora. Eu comecei por aquilo que eu pensava concluir, que era felicitá-los pela maneira como organizaram este plano nestes 2 anos, e nomeadamente isto, e por desejar que daqui saia um novo papel para a Sociedade de Belas Artes. Muito obrigado. Dizer que os contributos substanciais em termos de ideias, mas parcos em termos de tempo, sejam mais extensos no futuro muito próximo, e contaremos com as suas magníficas ideias. Íamos lhe pedir que continuasse connosco como entrevistadora, seja